Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Andrade e estarei na aula de hoje falando com vocês sobre segurança da informação. Você já sabe que segurança da informação é um assunto muito extenso, com vários nomes esquisitos, né? Como spyware, ransomware, cavalo de Troia. Então fique ligado, porque nesta aula eu vou trabalhar todos esses assuntos e tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Eu dividi a nossa matéria em alguns blocos para facilitar aí o estudo. Primeiro eu vou falar das noções básicas sobre a norma 27002. É a norma da BNT que versa sobre a segurança no âmbito nacional, tá? Essa norma não precisará ser estudada a fundo, porque quando você faz uma prova que exige o estudo dessa norma no edital, aí sim você tem que estudar com afinco. Geralmente esses concursos que cobram esta norma em detalhes são os concursos para a área de tecnologia da informação, tais como perito da Polícia Federal, área 3, que é a área de informática. Então, se você não vai prestar concurso para essa área, fique tranquilo, porque os conhecimentos básicos sobre a norma serão abordados em toda a nossa aula. Então você vai estar coberto, mas você precisa saber o que é a norma e que existe essa norma para regulamentar as questões de segurança da informação. Depois eu vou falar com vocês sobre os conceitos introdutórios, são os pilares da segurança da informação. Disponibilidade, integridade, autenticidade, vamos comentar esses conceitos aí, dar alguns exemplos, situações que quebram esses conceitos. Depois vamos falar sobre a parte que não presta. O que é isso? As ameaças à segurança. Vamos dividir em dois tipos, os malwares e os tipos de ataque, tá? Os malwares são aqueles programas que causam dano no computador. O tipo de ataque, o ataque em si, ele não é um malware, e você precisa entender essa diferença. Por isso que muita gente costuma errar na prova, achando que phishing, farming são malwares. Isso não é verdade. O phishing, o farming são aí tipos de ataque, nós vamos falar isso durante o nosso curso. Bem como a diferença lá no capítulo dos malwares entre vírus, worm e cavalo de Troia. Tem muita gente que pensa que cavalo de Troia é um tipo de vírus, isso está errado. Tem gente que pensa que spyware é um tipo de vírus, não é. Então vamos entender essas diferenças e os principais macetes e pegadinhas que as bancas criam para tentar gerar confusão nesse assunto. E por último, vamos falar sobre as ferramentas de proteção. O que é isso? Vamos falar sobre antivírus, vamos falar sobre firewall. Aí eu vou aproveitar no capítulo de firewall e explicar um pouquinho sobre o que é proxy, porque muita gente pensa que proxy é sinônimo de firewall e isso não é verdade. Tem gente que não sabe nem o que é proxy, então vamos entender isso aí porque está caindo na prova. E também vou falar sobre backup. No capítulo de backup, nós vamos falar sobre a metodologia do backup. E aí eu vou dar uma palhinha, um comentário breve sobre o armazenamento em nuvem, né, que é o chamado Cloud Storage. É um dos capítulos dentro de computação em nuvem, tá? Então esse armazenamento em nuvem tem sido muito utilizado para fazer backup. Então você tem que saber um pouquinho sobre isso também e é uma atualidade, é um assunto novo. Depois vamos falar sobre o passo a passo de como realizar o backup e por último comentar os 5 tipos de backup que caem na prova. Bacana? Peço que você deixe aí o seu caderno aberto, porque durante a aula eu vou dar dicas, vou lembrar de algumas questões e vou alertar vocês sobre as pegadinhas dessas questões, bem como peço que você acompanhe o nosso slide aí, baixando o material que está disponível na área do aluno, ok? Então vamos começar. Seguindo o nosso cronograma, o primeiro assunto aí já está na sua tela. É a norma ISO-IEC, né? ISO-IEC 27002, tá? Presta bem atenção. A norma não deve ser estudada de modo aprofundado, somente deve estudar só para quem vai prestar concurso da área de TI e no edital vem especificando lá no capítulo de segurança o estudo da norma 27002. Fora isso, para você que não tem essa especificação no seu edital, você tem que aprender só o que é a norma para entender o que é a norma e sobre o que ela fala, tá? Esse que é o entendimento, até porque durante a aula vários assuntos que estão dentro dessa norma serão abordados dentro da própria matéria. O malware, né, a parte de atualização do antivírus, essas boas práticas da segurança da informação estão contidas dentro dessa norma, tá? Como ela é uma norma, ela não é uma lei, então não é obrigatório.
Mas as empresas hoje, em especial os departamentos de TI, estão adotando essa norma e padronizando a segurança da informação de acordo com essa norma. Tá? Essa norma foi criada aí, na verdade, pelo um instituto britânico, tá? Ela tinha o nome 1779, tá? Essa norma 1779, ela foi criada aí por uma comissão britânica e o Brasil pegou a norma, traduziu para o português e lançou aqui a 17799, tá? Então, a nossa norma inicialmente foi uma cópia da norma britânica, da padronização britânica. Posteriormente, a nossa norma foi revisada, ela foi ampliada, foi melhorada e aí foi lançada sob o número 27002. Então, em prova, se ele perguntar que a norma 27002 veio antes da 17799, não, a 17799 foi a primeira. E esta é que deu origem depois a 27002. Isso já aconteceu em prova, bacana? Então essa norma regulamenta vários aspectos da segurança da informação. Por exemplo, quando um banco precisa descartar um disco rígido, um HD lá do servidor, que tem dados importantes dos seus clientes, né? Então ele não pode jogar esse disco rígido em qualquer lugar. Até porque vocês sabem que mesmo apagando ou até formatando um disco rígido, um pendrive, um cartão de memória, mesmo formatado, esse dispositivo pode ter os dados recuperados. Se você não sabia disso, fique atento. Quando alguém apaga um cartão de memória, por exemplo, para um especialista, para alguém da área de TI como eu, se você me traz esse cartão, todas as fotos que foram apagadas desse cartão podem ser recuperadas. Então entenda que jogar fora o disco rígido com as informações de um cliente, dos clientes do banco, é uma coisa muito arriscada. Então o que fazer com essa informação, que ela é uma informação muito perigosa de vazar? Existe um capítulo da norma que diz que todas as mídias que têm informações importantes, informações sigilosas, devem ser incineradas. Na hora do descarte dessas mídias, elas devem ser incineradas para evitar que qualquer pessoa possa ir recuperar os dados. Então esse é só um exemplo para que você possa entender como a norma regulamenta as questões da segurança da informação. Bacana? Então vamos mais aí. Bom, aqui eu falei um pouquinho da história da norma, né, do contexto da segurança da informação e principalmente isso aqui, ó, tá? A proposta, tá, é que as estruturas organizacionais apliquem estes conteúdos aí da norma a título de proteger a informação. A informação é uma coisa muito valiosa, tá? É um ativo aqui, ó, vou sublinhar para vocês aqui, ó, vou marcar aqui. A informação é um ativo muito valioso, tá? Então, as empresas, elas podem ter escritórios, elas podem ter, por exemplo, aviões, máquinas, mas o que difere uma empresa da outra é a informação, é o seu talento ali, a sua informação, os seus dados, esses aí fazem a diferença de uma empresa para outra, tá? E a proposta aí é o que, ó? Aplicando esses conceitos da norma, maximizar o ROI. O que é o ROI? ROI é o retorno sobre o investimento, tá? ROI é o retorno sobre o investimento. Então, quando alguém cria uma empresa, um projeto, um empreendimento, ele quer ter um retorno sobre isso. Se você mantém a segurança da informação, o projeto dá certo e você maximiza esse retorno. Bacana? Vamos falar mais aí. A norma classifica a informação nesses 4 elementos aí. A informação pode ser pública, tá? Que pode vir a público sem maiores danos. A informação que pode estar, por exemplo, na capa do site da empresa. Então a empresa divulgou uma informação na capa do site, não tem problema nenhum. A informação pode ser interna, o que é isso? O acesso livre a esse tipo de informação deve ser evitado, embora se essa informação venha a vazar, não tem nenhuma consequência séria, tá? A integridade é importante, mas não é vital. A integridade, vocês vão ver mais à frente, é a garantia de que a informação não pode ser alterada ou apagada. A gente vai comentar isso aí mais à frente. A informação pode ser também confidencial. O que é isso? Restrito somente aos limites da empresa, tá? Quando essa informação vaza, você pode levar aí algum desequilíbrio operacional, você pode ter algum dano para a empresa. E a informação secreta, o que é isso? A informação crítica. Se ela vazar,
ela coloca em risco a vida da empresa, a vida da organização, né? Então a informação vazou, imagine, pense comigo, uma empresa de antivírus, nós sempre atualizamos os nossos antivírus, né? Baixamos a vacina. Imagine que o servidor, a máquina que guarda a vacina, foi invadido e criminosos alteraram a vacina, trocaram a vacina por um vírus. Qualquer pessoa que baixar esse arquivo vai ter o quê? Vai ter o seu computador infectado. Porém, a empresa descobriu isso a tempo e conseguiu controlar o problema. Agora, se esse tipo de informação vazasse para a imprensa, imagine um fabricante de antivírus teve o seu servidor invadido e a vacina trocada por vírus. Isso seria uma informação o quê? Vital, uma informação secreta que colocaria abaixo toda a empresa aí. Bacana? Vamos falar um pouquinho mais aí. Aqui eu falo sobre o conceito de risco, né? Na apostila também falo mais sobre isso aí. Então o risco é igual à probabilidade de um evento mais as suas consequências. A norma diz respeito a risco aí, é norteado por duas ideias-chave. Primeiramente, a ideia de que o risco deve ser analisado, tá? E avaliado, ou seja, a organização deve identificar, quantificar e priorizar os riscos com base em critérios para aceitação dos riscos e dos objetivos relevantes para a organização. E por fim, tratar o risco. Então você tem que analisar, são duas vertentes que a norma prega para as organizações. Eu analiso e avalio o risco e depois eu trato, tá? E esse tratamento pode ser o quê? Da palavrinha-chave que eu vou ensinar a vocês agora, que é MAT, tá? O que é isso? Você quer resolver os problemas de segurança da informação? Então, mate. O que é isso? Vamos ver aí o macetinho, ó. Mate, tá vendo aqui, ó? Vou sublinhar para vocês aqui, ó. Mate é o acrônimo dos seguintes elementos: mitigar, aceitar, transferir, evitar. Tá vendo aí, ó? Então, mitigar, aplicar controles apropriados para reduzir os riscos. Aceitar, conhecer objetivamente, aceitar os riscos, sabendo que eles atendem claramente à política da organização e aos critérios para a aceitação do risco. Transferir é jogar o risco para frente, para outras partes, seguradoras, fornecedores, tá? E evitar é evitar os riscos, não permitindo que as ações que poderiam causar a ocorrência desses riscos. Bacana? Então, sobre a norma, é só isso que você tem que estudar se você não tem no seu edital dizendo lá que tem que estudar a norma, tá? Então, para você que vai fazer um curso que tem o capítulo Segurança da Informação, mas lá não diz estudar a norma 27002. Se você não tem isso, fique tranquilo que isso aqui é o básico, é o necessário que você tem que saber para a sua prova. Tranquilo? Vamos à segunda parte aí do estudo sobre a segurança da informação, falando dos conceitos introdutórios, tá? O que é isso? Presta bem atenção. Todo e qualquer evento que venha a quebrar, violar a segurança da informação, ele vai estar classificado nesses elementos aí. Em especial, ó, vou até pegar a canetinha aqui, que eu estava fazendo com o mouse, esses aqui, ó, esses caras aqui, ó, esses três principais, eles são os pilares da segurança da informação. E eles formam aí, ó, assim como eu expliquei para vocês o MAT, né, o mitigar, aceitar, transferir e evitar, eles também formam aqui um acrônimo, ó, DICA, tá vendo? D-I-C-A. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, tá? Então presta bem atenção, esses três primeiros, tá, são os pilares da segurança da informação. Mas professor, por que o senhor colocou autenticidade? Porque muita gente confunde a autenticidade, tá, com outros conceitos. E eu vou botar mais um aqui até, ó, que não está no slide, mas vou botar para vocês aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Vou falar desse aqui também, ó. Não repúdio, tá? Eu estou olhando para o lado aqui porque o meu retorno é aqui do lado, tá? Na tela do lado. Então, muita gente confunde autenticidade e, em especial, rola uma confusão entre esses dois aqui, tá? Muita gente confunde autenticidade com não repúdio e vice-versa. Então, eu vou explicar isso para vocês. Bacana? Então, vamos lá no primeiro, ó. Disponibilidade. Agora é hora de pegar o caderno, né? E dar aquela rabiscada aí, ou no slide mesmo, dá uma anotada no slide aí, rabisca no seu slide, tá? Então, vamos comentar um por um e a cada um desses conceitos eu vou falando com vocês sobre situações que violam esses conceitos, tá? Bem como
ferramentas que protegem esses conceitos. Vamos trabalhar de modo ampliado para você poder aprender mais, tá? Então eu vou falar aí, disponibilidade. Qual seria o conceito de disponibilidade? É a garantia de se obter a informação no momento em que se deseja, tá? Disponibilidade é a garantia de se obter a informação no momento em que se deseja. Então imagine o seguinte, você está fazendo seu imposto de renda e é o último dia e você está tentando enviar o seu imposto de renda e não está conseguindo. Nesse momento está o quê? Está acontecendo uma quebra da disponibilidade. Você quer ter a certeza, né, emitida lá pela Receita Federal de que você entregou o seu imposto de renda, porém você não está conseguindo isso. Você está tentando acessar o seu e-mail do Gmail e você está lá colocando a senha certinho, mas não está passando, não está aceitando, tá? Você tenta acessar e se conectar à internet, porém está sem conexão na sua casa, né? Houve um problema aí com o provedor, está sem conexão. Então esses exemplos que eu acabei de te dar são quebras do conceito de disponibilidade. Bacana? O que seria uma ferramenta para proteger a disponibilidade? Por exemplo, quando nós tentamos acessar um site, por exemplo, vou dar um exemplo aí, comprar ingressos para o Rock in Rio. No dia que abre a possibilidade de compra, 10 minutos depois o servidor não suporta o número de pessoas acessando e ele cai. Outro exemplo, o SISU. Quando o governo federal libera o site do SISU para que os jovens possam fazer a sua matrícula aí nas universidades, poucas horas depois, puf, o site capota, o servidor capota. Por que isso acontece? Porque os servidores têm um limite de atendimento. Pensa no servidor, ele é um computador, né? Mas pensa nele como um atendente de uma lanchonete. Se uma ou duas pessoas chegam até o balcão, ele consegue atender bem. Mas se por acaso chegam 20, 30 pessoas ao mesmo tempo pedindo um lanche no balcão, a coisa vai ficar o quê? Vai ficar enrolada e alguém vai ser mal atendido ou nem vai ser atendido. Então, os servidores, eles possuem um sistema que tem uma espécie de repetição, de espelhamento. Vamos falar sobre isso aí, ó. Olha aqui, ó, vou rabiscar um pouquinho aqui mesmo na tela. Ó, você já viu isso acontecer. Então pensa comigo aqui que esse é o servidor. Ele é o www, ok? E aqui nós temos um outro servidor, que é o www2. Vamos botar aqui, ó, www2. Aí você vai falar, ah, professor, já vi isso aqui. Eu já vi isso aqui acontecer. Eu entrei no site do banco, e então era www. Só que quando eu fui entrar na minha conta, pulou para www2. O que é isso? Vamos entender. Você estava na sua casa e acessou o servidor. Porém, se todo mundo que chega fica no servidor principal, o que acontece? Você não vai ter um atendimento correto, porque o servidor vai ficar sobrecarregado. Então, ó, um servidor desvia o tráfego para outro. Então eu já vi em prova uma seguinte questão sobre esse assunto. Ele falou que www2 era um segundo portal. Mentira. www2, esse 2 é porque a internet é banda larga, é 2 vezes mais rápido. Poxa, que mentira. E também já vi que www2 é porque ele tem um outro caminho para acessar. Não, não é nada disso, vamos entender. Esses dois servidores fazem parte do mesmo domínio, atendem a mesma empresa. E o que está acontecendo aqui é muito simples, é o chamado balanço de carga, tá? Ou load balance, tá? Load, deixa eu fazer o L direitinho aqui, load balance, tá? Balanço de carga ou load balance. O que é isso? Você joga um usuário de um servidor para outro por dois motivos. Ou, o primeiro, né? Para que o primeiro servidor não fique sobrecarregado. Ou, segundo motivo, o segundo servidor executa uma tarefa específica. Por exemplo, você entrar no site do banco, você tem aqui www, tá? Este é o site do banco. Porém, você agora vai acessar a sua conta. Neste momento, você vai precisar do HTTPS, né? HTTPS, e vai precisar também de quem? Ó? Vai precisar do cadeadinho para proteger lá a sua conexão, não é isso? Então o HTTPS, desculpa, botei HTTP, né? Tá faltando o S aqui, pronto. O HTTPS
é o protocolo HTTP em modo criptografado. O que é isso? Embaralhado, codificado, né? Para que a gente não utilize o protocolo HTTP, porque você sabe que a internet é uma rede pública, tá? Quem já assistiu a minha aula aí sobre internet sabe disso. Eu explico a diferença entre internet, intranet, extranet. A internet é uma rede pública. Se você quer trafegar uma informação na internet e quer proteger essa informação, você precisa utilizar criptografia. No caso, o HTTPS é a junção de dois protocolos. É o HTTP e esse S vem de SSL, que é um protocolo que faz criptografia. Então, quando você está na sua casa e acessa o banco ou faz uma compra em uma loja na internet, verifique se na barra de endereços nós temos o HTTPS. Por quê? Significa que naquele momento o seu computador e o computador do banco ou da instituição lá da loja que você está acessando, eles estão conversando de modo criptografado, de modo embaralhado, tá? É só lembrar, ó, criptografia. Cripto vem do grego oculto, grafia escrita. Criptografar é embaralhar, codificar matematicamente uma informação para dificultar que ela seja decifrada. Agora, muito cuidado. Criptografia é 100% segura? Claro que não. Vide aí o caso do Edward Snowden, né, que vazou as informações da NSA. Então ele disse que a Petrobras teve informações aí interceptadas. Você acha que a Petrobras não utiliza criptografia nas suas conexões? Claro que utiliza, mas os computadores da NSA, da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, eles são tão fortes, têm uma capacidade de processamento tão alta que eles conseguem quebrar a criptografia. Então, muito cuidado, se numa questão de prova falarem que a criptografia é absolutamente segura, totalmente segura, essa questão está errada. Bacana? E o cadeadinho é o certificado digital. Então, o certificado digital e o HTTPS estão sendo executados nesse servidor. Então a pessoa não pode ficar aqui. Para acessar a conta, tem que pular para esse outro servidor, o www2, porque ele é que roda o HTTPS e o cadeadinho, aí, o certificado digital. Bacana? Então esse é um exemplo de recurso para garantir o quê? A disponibilidade. Legal? Existem outros recursos, por exemplo, se quiser estudar mais um outro aí, tem uma outra coisa chamada RAID, tá? Quem quiser ler mais sobre isso ou perguntar sobre isso, me manda aí, né, uma pergunta através da coordenação ou pelo meu e-mail que eu te explico, né? O RAID é um sistema de redundância de disco, não é backup não. O RAID é assim, eu tenho aqui um HD e esse outro HD é um espelho fiel desse, ok? Eles são um espelho fiel do outro. Esse aqui queimou, esse aqui assume imediatamente. Ah, professor, isso é backup? Não. Backup é quando o armazenamento é feito em um dispositivo diferente do original. Notem que os dois dispositivos estão na mesma máquina. Eles são o espelho um do outro. Quando um queima, o outro assume imediatamente. Eu comparo até com aquele sistema do caminhão. Não sei se você já notou, no caminhão, quando você tem a roda do caminhão, vou tentar fazer aqui que eu desenho muito mal, né? Tem aqui a roda do caminhão e ele tem um sistemazinho que vem da carroceria, tipo uma varetinha assim ligada na roda do caminhão, já viu? Para que serve aquela varetinha ligada na roda? Quando o pneu do caminhão ele fura, não tem como parar em qualquer lugar e trocar o pneu. Então, aquele mecanismo, esse tubinho, ele fica injetando ar na roda do caminhão para que não deixe ela ficar vazia. Até que o caminhoneiro consiga chegar num posto aí para efetuar a troca. Porque uma carreta, ela está levando muito peso, concorda comigo? Então não é como um carro que a gente encosta, para no acostamento e troca aí pelo step. Então, isso, o step, seria como o backup. Eu tiro uma roda e boto outra. Isso é o backup, entendeu? O RAID seria como esse sistema do caminhão, tá? Quando o pneu fura, o outro assume imediatamente. Quer dizer, o sistema, um compressor de ar, assume imediatamente e mantém a roda cheia aí para que a carreta não venha a sofrer nenhuma baixa aí, nenhum dano no pneu. Bacana? Tranquilo? Então, tem diferença entre RAID e backup, tá? Então, RAID eu não vou comentar aqui agora, mas se quiser saber mais, no nosso material didático tem, e se tiver alguma dúvida, fala comigo. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo ali. Então, já falei da disponibilidade, só para lembrar aí. Falei da disponibilidade, falei o conceito, falei um exemplo de quebra da disponibilidade, né? A questão do imposto de renda, a questão do SISU, o ingresso do Rock in Rio, né? E também dei um exemplo aí de garantia da disponibilidade, explicando essa ferramenta chamada Load Balance, tá? Vamos para a integridade agora aí. Na integridade é o seguinte, conceito, bota aí, é a garantia de que a informação não foi apagada ou alterada,
tá? É a garantia de que a informação não foi apagada ou alterada. Então vamos dar um exemplo de quebra. Você está lá fazendo seu imposto de renda diante do computador, lá na sua mesa de trabalho. E aí você levantou para tomar um café ou foi almoçar. Um outro colega sentou lá junto à tua mesa e viu algumas informações lá e resolveu alterar os dados, ou apagou lá a tela, fechou. Preste bem atenção. Nesse momento, ao apagar as informações ou alterar, esse colega quebrou a integridade, o conceito de integridade. Você que está me assistindo, né, que é ciumento ou é ciumenta, você por acaso tem a senha do e-mail ou do Facebook do seu namorado ou namorada? Se você tem e você entra no e-mail dele, ou no Facebook dele, ou até mesmo no celular, né? Muita gente futuca o celular aí, tem gente que é muito ciumenta e futuca o celular. Então presta bem atenção. Ao entrar no e-mail ou no Facebook, você quebrou a confidencialidade, que eu vou falar já já. Mas você entrou lá no e-mail do seu namorado e você viu o convite de uma outra moça chamando ele para a prática de atos libidinosos. Ficou claro para você, né? Entendeu, né? Chamando ele para fazer uma gracinha. E aí, o que você faz com esse e-mail? Aí você que é ciumenta vai falar assim, ah, professor, eu apago. Ah, eu marco como não lida. Então, nesse momento que você apagou ou que você alterou, você também quebrou a integridade. Então vejam como coisas simples do dia a dia quebram conceitos de segurança da informação. Futucar o celular do namorado, entrar no e-mail da namorada, né? Então essas coisas quebram aí a integridade. Bom, e para garantir a integridade, né? Já que eu falei dos exemplos de quebra, vamos falar dos exemplos de prova aí, situações de prova que falam sobre a garantia. Uma delas é o chamado algoritmo de hash. Deixa eu botar aqui na canetinha aqui, ó. Ó. Chama-se hash. Se escreve assim, ó. O que é isso? Eu vou explicar de modo simples para não te confundir tanto. E essa palavra hash já apareceu em prova. O hash é um algoritmo. O algoritmo é como fazer alguma coisa. Tá? Toda vez que você escutar a palavra algoritmo, inclusive esse assunto, o algoritmo, eu trabalho ele na aula de lógica de programação. Então, se você tem essa matéria no seu edital, lógica de programação, você vai ver comigo esse papo de algoritmo lá na frente. Tá? Mas algoritmo é isso, é como fazer. Então pensa comigo, eu te dou um documento e eu falo assim para você, olha, você pode ler esse documento, porém você não pode alterar esse documento de modo algum. Aí você fala, tá bom, professor, pode deixar. Aí eu te mandei o documento. Só que antes de te mandar o documento, eu usei um programa para extrair o hash desse arquivo. O que é isso? Esse programa é como se eu pesasse o arquivo, é como se eu colocasse ele numa balança e aí eu tenho uma espécie de resumo dele, sabe? Um código composto por letras e números, e esse código é único. É como se fosse uma impressão digital deste documento. Então aquele documento, naquele momento que foi analisado, ele tinha aquela impressão digital, aquele número de hash. Mandei para você. Aí você disse que não alterou e você me mandou de volta. Eu submeto esse arquivo que você mandou de volta ao mesmo programa. E aí, se os números de hash forem iguais, significa que de fato você não alterou nenhuma vírgula, nenhum ponto, nem nada. Agora, se os números são diferentes, significa o quê? Que houve alteração no documento. É assim que, por exemplo, um perito, quando recebe um material que ele tem que examinar, ele extrai o hash. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando você recebe um disco rígido para periciar, e ali você tem que encontrar alguma informação sobre um crime, primeira coisa que se faz na cadeia de custódia é você extrair o número de hash dele. Porque aquele número comprova que aqueles dados chegaram daquele jeito na sua mão. Daí você faz uma cópia desse disco num outro disco de mesmo tamanho. Porque a perícia nunca pode ser feita no original. A perícia tem que ser feita na cópia, senão o juiz pode invalidar a prova. E aí, nessa cópia, você faz também o mesmo processo de hash e tem que bater igualzinho. Então, em toda a cadeia de custódia, o hash tem que dar o mesmo para comprovar o quê? Que não houve nenhuma alteração no objeto periciado. Bacana? Então, o algoritmo de hash é uma ferramenta, inclusive tem vários programas, tá? Você pode baixar aí na internet, são gratuitos. Se você quiser testar ou brincar sobre isso, um deles se chama HashCalc, tá? HashCalc, tem o HashX também, que é um xizinho, HashX. Então, esses programas permitem isso. Você
como se fosse assim, pesar o arquivo, tirar a sua impressão digital e saber se ele foi alterado ou não. Isso aí garante a integridade. Bacana? No tocante à confidencialidade, vamos ao conceito aí, anote aí. Confidencialidade é a garantia de que a informação só poderá ser acessada pela pessoa autorizada. Então vamos lá, quando você entrou com o e-mail, a senha do e-mail do seu namorado, você não tem autorização para isso, né? Eu sei que você conseguiu a autorização de um modo coercitivo, né? Tipo, me dá a senha ou o namoro acaba, né? Você conseguiu essa autorização de modo coercitivo. Mas repare, quando você entra ou acessa uma informação que não é sua, você está quebrando a confidencialidade. Aquele colega lá no seu trabalho que sentou lá diante da tua mesa e viu o teu imposto de renda, só de ver o imposto de renda, ele já quebrou a confidencialidade. Se ele alterar alguma informação ou apagar, aí ele vai estar quebrando um segundo conceito, que é a integridade. Tá? E para garantir a confidencialidade, né, nós temos coisas como senha, por exemplo. Uma das mais simples ferramentas é a senha. Para criar uma boa senha, até porque senha já foi assunto de prova, tá? A senha, ela deve obedecer a alguns parâmetros. Primeiro, a senha deve ter no mínimo 8 dígitos, no mínimo. Esses dígitos devem estar misturados entre números, letras e símbolos, tá? Números, letras e símbolos. As senhas preferencialmente devem ser utilizadas no modo case sensitive. O que é case sensitive? São as senhas que são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Então, se você usar uma letra maiúscula ou minúscula, a senha é diferente, tá? Nunca você deve usar uma única senha para todos os seus serviços. A mesma senha, quer ver? Você vai rir aí agora, né? Dá uma risadinha quem faz isso, ó. A mesma senha do e-mail é a mesma do Facebook, que é a mesma da caixa postal do celular, que é a mesma do banco. Isso não pode, porque quando alguém descobre uma senha sua, o que ele faz? Ele pode aí afetar os seus outros serviços. A senha não deve formar palavra em idioma algum. Por quê? Existe uma técnica de ataque chamada brute force, que é um ataque de força bruta por dicionário. O que é isso? Um software fica tentando as possibilidades para quebrar a sua senha. Ele tem vários dicionários de vários idiomas. Então, se a sua senha é casa amarela, ele vai achar casa, vai achar amarela, acabou. Aquelas senhas bobinhas, ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 mudar, senha 1, 2, 3, isso aí dá para quebrar em poucos segundos, tá? Outra coisa importante, não utilize informações pessoais, tipo seu nome, data de nascimento, placa do carro, né? Tem gente que faz misturinha, não é isso? O dia que nasceu com o mês da esposa, com o ano do filho, né? Então cuidado com isso, não deve ser utilizado. E a senha é uma das maiores ferramentas aí para confidencialidade. Agora, outra coisa, a senha deve ser trocada esporadicamente. Tem gente que mantém a mesma senha há muito tempo e mal sabe que a senha já foi violada. Bacana? Vamos falar agora de autenticidade. Eu vou aproveitar e vou explicar os dois juntos, tá? Autenticidade e não repúdio. A autenticidade é a garantia de se conhecer o autor da informação, tá? É a garantia de se conhecer o autor da informação. E não repúdio, o que é o conceito de não repúdio? O autor da informação não pode negar a sua autoria. Então vamos entender isso aí. Quando um advogado, por exemplo, ele vai peticionar hoje no ambiente eletrônico, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, toda a justiça trabalhista, ela trabalha com petição eletrônica. Então esse advogado tem que ter um certificado digital. Esse certificado digital é um instrumento, pode ser na forma de um pendrive chamado de token, né? O pendrive, parece um pendrivezinho, chama-se token, ou na forma de um cartão. Deixa eu pegar o meu aqui. Deixa eu ver se o meu tá aqui. Eu acho que não tá, tá aqui. Tá vendo? O meu é na forma de um smart card. Então eu coloco isso aqui no leitor, tá, de smart card conectado à porta USB, e neste momento, dentro desse cartão, existe um documento eletrônico que garante que sou eu que estou naquela hora ali. Então eu preciso realizar uma operação na Receita Federal. Só que eu não quero ter que ir lá na Receita Federal. Então como é que eu vou entrar no site da Receita e provar que sou eu? Através do certificado digital. Então o certificado digital é um instrumento que ajuda a garantir o quê? A autenticidade. O certificado digital ele pode ser físico ou pode ser na forma de software. O que é isso? Aqui, ó. Um aqui mais cedo que eu falei com vocês, aqui, ó. Ó, o nosso cadeadinho.
esse aqui, ó, eu rabisquei com o mouse, por isso que eu fiquei meio torto aí, tá? Posso usar a canetinha aqui, deixa eu pegar a borracha. Ó. Então o nosso certificado digital pode ser na forma de um software. Aí o exemplo é o cadeadinho, tá? Esse cadeadinho aqui, vou só ajeitar a caneta aqui, pronto. Esse cadeadinho é um software que fica instalado lá no servidor do banco, e quando você entra no banco, não basta só ver o cadeadinho não, dá uma clicada lá nele, que aí vai abrir os detalhes do certificado digital. O certificado digital é um documento eletrônico, que pode ser na forma de software ou na forma de hardware, como eu mostrei para vocês aqui. E esse certificado digital, ele é emitido por uma autoridade certificadora, uma empresa pública ou privada, que é autorizada pelo governo para emitir o certificado digital. Então, no caso, a coisa funciona assim, ó. O governo tem uma instituição chamada ICP Brasil. O ICP Brasil fiscaliza a emissão dos certificados digitais feitos por quem? Pelas autoridades certificadoras. Então, a autoridade certificadora é onde você vai comprar. Eu, por exemplo, comprei o meu na Serasa. Então, fui na Serasa e comprei meu certificado digital, tá? Você tem que levar a sua documentação. Ele é personalíssimo. O que é isso? Só você pode tirar o seu certificado digital. Você não pode mandar procurador, terceiros, vou mandar meu primo, minha mãe, você não pode fazer isso. Só você. E tem dois tipos principais, tá? Eu já falei que pode ser na forma de software ou na forma de hardware. E em hardware tem o Smart Card, que é esse aqui, e o token, que é tipo um pendrive. Mas existe uma categoria também, duas categorias importantes aí para você lembrar para a prova. Existe o certificado digital classe A1. O que é isso? Ele é na forma de software e tem validade de 1 ano. E tem um certificado digital classe A3. Ele é na forma de hardware, então tem que estar no Smart Card ou num token. Ele tem validade de 3 anos. Isso já foi questão de prova, tá? Perguntou o certificado digital A3, quais eram as suas características. 3 anos de validade e ele é na forma de um hardware. Bacana? Então, e o não repúdio é o seguinte. Quando você, advogado, por exemplo, entrou lá no site do STJ e foi peticionar, tem um espaço lá para petição eletrônica. Ele pede para você informar que é você mesmo utilizando o seu certificado digital. Se você utilizou o seu certificado digital e fez alguma besteira, você pode dizer que não foi você? Não, isso é o não repúdio. Não repúdio também pode aparecer na prova com o nome de princípio da irretratabilidade, tá? Não repúdio é igual aí na prova a princípio da irretratabilidade. O que é isso? O dono do certificado não pode dizer que não foi ele. Isso é muito perigoso hoje em dia porque advogados, contadores andam emprestando o certificado digital um para o outro. Quando der algum problema, quem vai responder? O dono do certificado digital. Bacana? Bom, vou finalizando por aqui esse nosso bate-papo, nosso bloco aí está terminando. Na próxima aula vamos dar continuidade falando sobre os malwares, vou comentar os tipos de malwares e vou comentar também os tipos de ataque, explicando um por um para vocês aí. Um forte abraço e te vejo na próxima aula. Até lá!